Por muito tempo eu vivi preso dentro da minha cabeça. Preso na imagem que eu criava sobre mim, preso na imagem que eu criava sobre as outras pessoas e principalmente preso numa ideia de futuro, acreditando que quando eu chegasse em determinado ponto da minha vida, aí sim eu seria feliz, aí sim eu seria completo. O problema é que esse momento nunca chegava, porque quando eu batia uma meta, já aparecia outra. Quando eu vencia uma insegurança, eu ainda precisava lidar com todas as outras. E sem perceber, eu estava vivendo no automático, sempre projetando uma vida ideal, ao invés de construir uma. E o pior, eu nem percebia isso. Tratava minhas pequenas conquistas como algo irrelevante diante da pessoa que eu queria me tornar. Como se quem eu era naquele momento nunca fosse o suficiente. Eu estava buscando uma liberdade sem reconhecer o que de fato me aprisionava. E existe um problema quando você vive assim. Você passa tanto tempo correndo atrás da vida que esquece simplesmente de viver a vida. E foi só quando eu comecei a observar a minha própria mente que percebi uma coisa estranha. Grande parte da angústia que eu carregava não estava acontecendo no mundo real. Estava acontecendo dentro da minha cabeça. E se você prestar bastante atenção, talvez aconteça o mesmo com você. Quantas vezes você projetou uma vida perfeita? Quantas vezes se imaginou vivendo uma vida abundante, totalmente diferente da sua vida atual? Quantas vezes criou cenários, situações, relações que te fariam completamente feliz? A mente é uma ferramenta incrível, mas quando você acredita em tudo que ela diz, ela também pode se transformar numa prisão. Porque existe uma diferença entre ter pensamentos e ser os seus pensamentos. Existe uma diferença entre sentir emoções e ser controlado por elas. E talvez a descoberta mais importante da minha vida tenha sido perceber que existe algo dentro de mim que consegue observar tudo isso. Os pensamentos mudam, as emoções mudam, o corpo muda, mas existe uma parte silenciosa que continua ali, observando cada transformação. E quando você percebe isso, algo começa a mudar. Pela primeira vez, você entende que não precisa reagir a tudo que passa na sua mente. Você pode simplesmente observar. E nesse espaço entre observar e reagir, nasce a liberdade que eu tanto queria. Durante muito tempo da minha vida, eu acreditei que aquela voz dentro da minha cabeça era eu. Se um pensamento dizia que eu não era bom o suficiente, eu acreditava. Se um pensamento dizia que eu precisava conquistar mais alguma coisa para finalmente ser feliz, eu acreditava. Mas existe uma pergunta muito simples que começou a mudar a forma como eu enxergava tudo isso. Se eu consigo observar um pensamento, quem de fato está observando? Porque parece uma pergunta idiota, né? Mas ela me levou a uma das descobertas mais importantes da minha vida. Porque aquilo que observa não pode ser exatamente a mesma coisa que está sendo observada. E essa não é uma ideia nova. Diversas tradições filosóficas e religiosas exploraram esse conceito ao longo da história. O imperador e filósofo estoico Marco Aurélio escrevia sobre a importância de observar as próprias impressões antes de aceitá-las como verdade. Séculos depois, psicólogos modernos chegaram a conclusões parecidas. Na terapia de aceitação e compromisso, existe o conceito de desfusão cognitiva. E a ideia é simples: você pode ter um pensamento sem se tornar esse pensamento. Pode parecer uma diferença pequena, mas ela muda tudo. Porque quando surge a ideia de que você não é capaz, isso continua sendo apenas uma ideia. Quando surge o medo, isso continua sendo apenas uma emoção.
quando surge a ansiedade, isso continua sendo apenas uma experiência emocional acontecendo dentro de você. E foi nesse momento que eu comecei a perceber algo que eu nunca tinha percebido antes. Eu não era os meus pensamentos, mas também não era os meus sentimentos. Porque os sentimentos mudavam. Às vezes eu acordava motivado, às vezes desanimado, às vezes confiante, às vezes inseguro. Mas se tudo isso mudava constantemente, como aquilo poderia definir quem eu realmente era? E então eu percebi que o mesmo acontecia com o meu corpo. Meu corpo mudou desde a infância, mudou na adolescência e continua mudando agora. As células mudam, a aparência muda, os hábitos mudam, mas existe uma sensação contínua de presença que permanece observando todas essas transformações. Então, aquela liberdade que eu procurei durante tantos anos, talvez não estivesse na vida perfeita que eu projetava. Aquela angústia que eu carregava também não era eterna. Na verdade, tudo mudou quando eu me tornei dono da minha própria vida. O responsável pelas minhas condições, o único capaz de resolver tudo que incomodava em mim mesmo. A liberdade estava dentro de mim, observando cada pensamento, cada sentimento e cada transformação do meu corpo. Em resumo, é importante dizer que ter consciência disso não vai te transformar de um dia para o outro. Você ainda vai ter pensamentos negativos ou sentimentos ruins, como tristeza, raiva, medo, porque isso é o normal da nossa experiência aqui na Terra. E é isso que nos faz ser um ser humano. Na verdade, o mais importante do autoconhecimento é entender que você é maior que tudo isso. Maior que aquele pensamento que te sabota, que te impede de realizar seus sonhos, que te faz reagir de forma impulsiva com as outras pessoas. E todos esses conceitos que eu te apresentei é, na verdade, um conhecimento para você não mais ser refém do que sua mente cria e se tornar dono da sua própria vida.